Eu fui chamado? Lá em Lucas capítulo 9, versos 51 a 56, nos diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Glória a Deus. Entendendo o nosso chamado, precisamos entender que Deus não quer formar pessoas cheias de entusiasmo, e sim homens e mulheres consagrados, dedicados, santificados e que expressam o caráter de Cristo nessa terra. Quando leio essa passagem bíblica citada, eu fico imaginando Tiago e João olhando um para o outro e aquele silêncio. E qual foi a atitude de João? Fogo neles, expressando impaciência, a ausência do fruto do Espírito Santo. A atitude de Tiago e João expressa julgamento, castigo sem piedade para aqueles que recusam recebê-lo. Com que facilidade haviam se esquecido do que Jesus declarava lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu me pergunto, onde estão os frutos do Espírito Santo na minha vida? Onde estão os frutos do Espírito Santo na sua vida? Jesus não veio para condenar, e sim para dar vida. Tiago e João eram discípulos que haviam experimentado o poder de Deus, mas revelaram algumas falhas de caráter que precisavam ser corrigidas. O desejo deles era usar o poder de Deus para destruir. Tal atitude produziria morte e não vida, uma atitude totalmente contrária ao que Jesus anunciava. Mas eu percebo também pelas Escrituras que eles aprenderam a lição. E nós, será que temos aprendido essa mesma lição? Há algumas falhas em nosso caráter que precisam ser corrigidas. Precisamos entender que necessitamos ser moldados por Cristo e entender que o reino de Deus é baseado em amor. E se não tivermos esse amor, jamais nos importaremos uns com os outros. Em Romanos 13:8, vemos que somos devedores uns dos outros, porque lá diz assim que nada devemos a ninguém, a não ser o amor de Deus com que nos amemos uns aos outros. Tiago e João estavam dispostos a aprender com Jesus, a terem o caráter moldado por Cristo. Será que nós também queremos isso? Será que eu e você queremos ter o nosso caráter moldado por Cristo? Mas o que é ser capacitado por Deus? É deixar que o Espírito Santo domine a nossa natureza humana. Somos rápidos para julgar, nos sentimos aptos para julgar, somos impacientes, somos intolerantes. Na verdade, fomos capacitados por Deus, recebemos poder e autoridade que devem ser exercidos com amor. Jesus exerceu o seu amor por nós quando ele se entregou na cruz do Calvário. Lá em Marcos 3, verso 13 ao 15, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que tivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Olha para você ver, Jesus nos enviou para sermos representantes do seu reino. É de suma importância que a igreja receba a autoridade delegada por Jesus para realizar as obras do reino e proclamar as boas novas do Evangelho. Mas como diz Romanos 10, verso 9, como ouvirão se não houver quem pregue? O Evangelho precisa ser anunciado, não há outro meio de salvação. É só a palavra de Deus pregada e anunciada que traz salvação ao perdido. Precisamos ter um relacionamento pessoal e profundo com o Senhor, pois não basta simplesmente estar na igreja. Não basta simplesmente carregar uma Bíblia, é necessário um compromisso incondicional com o Senhor. Jesus só enviou os seus discípulos depois que estes tomaram consciência de quem era o Senhor e que eles eram trabalhadores do seu reino.
Precisamos ter essa consciência e anunciarmos o Evangelho à maneira de Jesus, não à nossa maneira. Não basta ter vontade, é necessário se preparar, se encher do amor de Deus, se encher do Espírito Santo. O poder que o Senhor delegou aos seus discípulos foi o resultado direto de uma comunhão íntima com o Senhor Jesus. Então precisamos ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Deus, Ele quer nos usar. O Senhor nos enviou para ir pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos enviou para oferecer para as pessoas aquilo que Ele, de maneira gratuita, nos concedeu. O Senhor nos deu poder e autoridade. A Bíblia declara em Isaías 61, a partir do verso 1, que o Espírito Santo nos ungiu. O Espírito Santo está sobre nós. Ele nos ungiu, nos revestiu, nos capacitou para realizar a obra do Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pregoar o reino do Senhor. E o reino do Senhor é baseado em amor. Então a maior de todas as armas, a melhor de toda a estratégia que o Senhor colocou nas nossas mãos é o amor de Deus, amor a Ele sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então que nós possamos entender que nós temos um chamado e que esse chamado precisa ser exercido com excelência para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Esse é um texto escrito por Cecília Moraes e inspirado pelo Espírito Santo. Fique na paz e que Deus te abençoe.